agora ao quarto elemento da narrativa, que é o espaço. Toda história tem que acontecer em algum lugar, né, gente? Então, o espaço é o lugar onde a história se passa. É evidente que se você vai ler uma narrativa extensa, muitos serão os espaços. Pode ser a casa de alguém, pode ser uma cidade, pode ser um país. Podem ser vários lugares, vários espaços. Então, o espaço é onde a narrativa acontece. Esse espaço, ele pode ter uma função contextualizadora, ou seja, eu preciso saber se aquilo está acontecendo numa cidade, na casa, fora da casa, na fazenda, numa rua qualquer. Isso é importante para que a gente entenda a narrativa. Mas, às vezes, esse espaço ele ganha uma proporção maior. Esse espaço ele passa a ter uma função simbólica. Ele passa a ser tão importante que muitas vezes ele dá título à obra, de tão relevante que é o espaço. Vamos pensar em alguns exemplos. São Bernardo, Graciliano Ramos, é o título do romance. São Bernardo é o nome da fazenda. E será que o título é esse por nenhum motivo? Óbvio que não. São Bernardo é o objeto do desejo de Paulo Honório. Tudo que Paulo Honório fez foi para conseguir ser o dono da Fazenda São Bernardo. Então não é à toa que esse lugar, né, a Fazenda São Bernardo, assume um papel tão importante que passa a ser o título do romance, título da narrativa. Então a gente vê aí uma função simbólica. Quer ver outro exemplo importante? O Cortiço. O Cortiço, Aloysio Azevedo. Cortiço é tão importante na obra que muitos dizem que o personagem principal não é João Romão, não é Miranda, não é Bertoleza, que o personagem principal é o Cortiço. Que afinal de contas ele nasce, ele vive e ele morre na narrativa. Não é isso? Nós presenciamos na leitura a construção do Cortiço, a vida do Cortiço por meio dos seus personagens, a sua morte, porque ele acaba sofrendo um incêndio, né? Ele é totalmente destruído, e quando ele é reconstruído, ele já não é mais o Cortiço, e sim a estalagem São Romão. Olha a importância do Cortiço. E aí você pode até começar a pensar a partir de agora, né? Algumas obras cujo título indica um espaço. É claro que esse espaço vai ser relevante. Passando agora para o último elemento, e nem por isso menos importante, que é o elemento personagem. É muito difícil ter uma história sem personagem, gente. E aí a gente vai conhecer esses personagens, que são esses seres ficcionais que atuam na narrativa. O personagem, de acordo com a sua função, ele pode ser um protagonista, ele pode ser um antagonista e ele pode ser um personagem principal. Errei, vou falar de novo. Ele pode ser um protagonista, ele pode ser um antagonista e ele pode ser um personagem secundário. Tanto o protagonista quanto o antagonista, eles são importantes, né? Eles são personagens principais. O protagonista é aquele que tem sobre ele o foco, ele é o personagem principal. E o antagonista, ele também é importante e principal, só que ele tem um papel antagônico, ou seja, ele atrapalha, ele perturba, ele complica a vida do protagonista. E é um papel fundamental, né, gente? Porque sem antagonista, o protagonista não teria complicação muitas vezes. Vamos pensar então nesses personagens principais, né, nos protagonistas. Ele pode assumir um papel de herói, aquele personagem idealizado, maravilhoso, perfeito, clássico, né? Podemos citar Álvaro de Escravizaura. Gente, Álvaro de Escravizaura é aquele que soluciona os problemas de Isaura, que a ama acima de tudo, que tem um final feliz com ela, é um herói clássico. Aquele cheio de virtudes, que consegue se casar com a mocinha no final e viver feliz para sempre com ele. E viver feliz para sempre com ela. Também temos um outro herói do qual não podemos deixar de falar, que é Peri. Gente, Peri é aquele índio
maravilhoso, perfeito, estrategista, inteligente, forte, corajoso, valente, abnegado de um Guarani, que faz tudo por Cecília, até arrancar uma palmeira para que servisse de barco, para que os dois não sofressem no final da história com aquela chuva toda. Então, Peri, quando se pensar em herói clássico da narrativa, você vai pensar em Peri. Ao contrário do herói, nós temos um anti-herói. O que é um anti-herói? O anti-herói é aquele que tem todas essas características ao contrário. Ele não tem essa virtude toda, essa coragem toda, essa beleza toda, essa inteligência toda, esse dinheiro todo, mas ele é o protagonista daquela história. Temos um anti-herói fantástico que é Leonardinho. Leonardinho lá de Memórias de um Sargento de Milícias. Lembram? Já pensaram em tudo que Leonardinho aprontou? E no final da história ainda consegue um excelente final. Mas ninguém supera na nossa literatura Macunaíma. Gente, nosso anti-herói Macunaíma. O herói da nossa gente sem nenhum caráter. Imagina um herói sem nenhum caráter. Com todas aquelas características que lhe são peculiares, né? O interesse, a malandragem, a infidelidade, a desonestidade. Então a gente tem aí o anti-herói. Temos também o herói moderno. Esse herói também é chamado de problemático. É o herói que se aproxima muito mais, né, de nós, pobres leitores, pobres humanos, seres mortais, com virtudes e com defeitos. São aqueles protagonistas que não são absolutamente idealizados como um herói clássico. São aqueles que apresentam os seus deslizes, sim, e apresentam as suas características positivas. Temos aqui, por exemplo, vários heróis modernos. Brás, de Memórias Póstumas, Policarpo, de Triste Fim, Fabiano, de Vidas Secas, Paulo Honório, de São Bernardo, Vitorino, de Fogo Morto. São aqueles que apresentam características humanas mesmo, boas e ruins. E temos o antagonista. O antagonista é aquele que impede, que atrapalha, que perturba, que complica a vida do protagonista, seja ele qual tipo de herói for. Esse antagonista, ele é fundamental para a história, né? Já falamos isso. Ele é importantíssimo para que o enredo se desenrole. Então nós temos, por exemplo, aqui Loredano em um Guarani. Loredano, ele vai acabar com aquela calmaria da casa de Dom Antônio de Maris. Ele vai se interessar por Cecília, vai criar aquele plano. Peri e Álvaro vão descobrir que ele é um impostor. Então ele funciona como antagonista aí na narrativa de O Guarani. Temos Leôncio. Leôncio aí é um antagonista na vida de Isaura, de A Escrava Isaura. Como ele atrapalha, como ele perturba, como ele tumultua, como ele quase leva Isaura à morte, né? Então nós temos o antagonista. Um outro antagonista bastante famoso é Manecão. Manecão Doca, lá de Inocência, Visconde de Toné. Manecão é o prometido de Inocência, né? Aquele com quem ela ia se casar sem nenhum desejo. E ele atrapalha tanto o desenrolar da narrativa que ele acaba sendo responsável pela união que não acontece entre Cirino e Inocência e acaba sendo responsável pela morte de Cirino. Então a gente tem aí um antagonista. Muitas vezes, gente, um antagonista ele não é um personagem. Ele pode ser uma situação, ele pode ser um acontecimento. Em várias obras da geração de 30, o antagonista é a seca. A seca é aquilo que atrapalha, que perturba, que impede o desenrolar da narrativa para muitos personagens. O antagonista, ele também pode ser o preconceito. A gente viu em O Mulato, quando Raimundo sofre todas as vicissitudes e o responsável pelo sofrimento todo não é uma pessoa em si, é o preconceito que ele está sofrendo por ser mulato.
Então é muito interessante encontrar e observar o antagonista na narrativa. E nós também temos os personagens secundários, claro, que compõem a cena, né? Um exemplo pode ser Dona Glória, mãe de Bentinho, em Dom Casmurro. É importante? Claro que é. É a mãe do protagonista, é aquela que faz a promessa de levar o filho para o seminário, e é a ida ao seminário que desenrola toda a história, mas não chega a ocupar o papel fundamental, o papel principal. Então é um personagem secundário. Certo, gente? Com essas informações, eu acho que já dá para nós começarmos a estudar a narrativa. Vamos lembrar os elementos da narrativa no gênero narrativo que nós estamos estudando? Os elementos são enredo, narrador, tempo, espaço e personagem. Certo? Agora vamos colocar esses conhecimentos em prática. Mãos à obra. Agora que nós já estudamos os elementos da narrativa, um estudo básico, né, gente? Bem simples, bem inicial. Agora que nós já lembramos quais são os elementos da narrativa, vamos tentar aplicar esses conhecimentos nas obras que estamos estudando. Nós estamos estudando a segunda geração do modernismo, não é isso? Geração de 30, aquela que vai tradicionalmente, né, convencionalmente, de 1930 a 1945. Essa geração, ela também é muito conhecida como a geração da seca, porque nós temos vários escritores que abordam a problemática da seca no Nordeste do Brasil. E aí, vamos falar rapidamente, não chega nem a ser um resumo, tá, gente? É um comentário sobre cada uma dessas obras. E aí você vai estudar, você pode escolher uma delas e depois pesquisar os elementos da narrativa naquela obra que você escolheu. Então vamos lá. Obras da segunda geração do modernismo. Em 1930 nós temos o 15, de Raquel de Queiroz, que vai tematizar essa grande seca de 1915 que assolou o Nordeste, especificamente, né, a região do Quixadá, o campo de concentração, que são espaços importantes da narrativa. E aí você pode encontrar, pesquisar esses elementos todos lá na obra O 15. Em 1932 nós temos Menino de Engenho, que vem contar para nós a trajetória de Carlinhos. Aos 4 anos de idade, existe aquela tragédia familiar, né? A mãe é morta, o pai preso, afastado do convívio social, e ele precisa ir para o engenho Santa Rosa, aos cuidados do avô. E o livro Menino de Engenho é a trajetória de Carlinhos nesse período que ele fica no engenho. Em 33, a gente tem a publicação de Clarissa, uma obra significativa de Érico Veríssimo. E é curioso que Érico Veríssimo não vai falar do Nordeste, né, gente? Ele é do Sul. Em Clarissa, a gente vai conhecer as descobertas, os anseios, os desejos de Clarissa, que é uma menina de 13 anos, e sai da cidade do interior para a capital para estudar, para se tornar professora. O grande desejo dela é fazer 15 anos. Ela deseja alcançar essa idade maravilhosa, poder usar os sapatos de salto que ela tanto deseja e se tornar professora. Em 34 temos São Bernardo de Graciliano Ramos. São Bernardo é o nome da fazenda, São Bernardo, né? Aquela fazenda que vai ser conquistada por Paulo Honório, que é o personagem principal, que é um protagonista aí da obra São Bernardo. Em 37, Capitães da Areia, de Jorge Amado. E aí nós vamos até torcer por esses meninos capitães da areia, que muitas vezes não são tão bem comportados assim, né? Praticam atos ilícitos, mas existe um contexto social, uma problemática social que nos conquista. É uma narrativa rápida, ágil, tudo acontece, imperdível, né? Todo mundo precisa ler Capitães da Areia, bem como todas as outras obras que eu estou citando. Em 38, Vidas Secas, é claro que você
não deixou de ouvir falar e talvez já tenha lido, né? Importante, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que vai contar para nós a trajetória da família Fabiano, sim, a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, baleia. E o papagaio no início, né? Eram 6 viventes. Essa família de retirantes vai passar por vários percalços e nós vamos descobrir que é uma narrativa cíclica, que ela termina da mesma forma que ela começa. Em 43 nós temos Fogo Morto, de José Lins do Rego. José Lins do Rego também é o autor de Menino de Engenho. Fogo Morto é uma narrativa extensa, dividida em 3 partes, né? O Mestre José Amaro é a primeira, depois a gente tem o Engenho de Seu Lula, que é a segunda, e depois a gente tem Capitão Vitorino, que é a terceira. E aí é um prato cheio para nós estudarmos esses elementos todos dentro da narrativa de Fogo Morto. Temos em 44 Os Ratos, de Dionélio Machado, também um escritor do Sul. No livro Os Ratos, a gente tem uma situação muito interessante. Toda a trajetória, todo o acontecimento, todo o enredo, ele se passa em 24 horas. São 24 horas que Nazianzeno Barbosa tem para resolver o problema da dívida que ele tem com o leiteiro. E aí nós vamos acompanhando todas as suas tentativas de conseguir dinheiro. E ele consegue, ele perde, ele consegue de novo, até que no final ele consegue pagar a dívida. Mas por que será mesmo que o livro se chama Os Ratos? Boa pesquisa para você. Saindo um pouco desse espaço de tempo, né? Nós ainda temos de Jorge Amado A Morte de Quincas Berro d'Água e ainda temos de Érico Veríssimo Incidente Antares. São 2 oportunidades excelentes para você pesquisar os elementos da narrativa. Então vamos lá? Esse foi o nosso estudo de hoje. Um beijo, estude bastante, lembre-se de que nenhum resumo substitui a leitura de uma obra.